Era uma tarde de sábado quando Joaquim Silva, de 73 anos, desceu do ônibus na Avenida Paulista. Suas roupas eram simples, uma camisa social azul clara já desbotada, calças marrons com alguns pequenos remendos e sapatos pretos que já conheciam muitas caminhadas. Nos bolsos, carregava apenas uma carteira de couro gasto e um pequeno papel amarelado com o endereço anotado à mão. O destino era a Galeria Montenegro, um dos espaços de arte mais prestigiosos de São Paulo. Naquele dia aconteceria o leilão Mestres Contemporâneos, evento que reuniria colecionadores milionários, críticos de arte renomados e a elite cultural da cidade. As obras em exposição valiam milhões de reais, e a entrada era por convite ou mediante pagamento de uma taxa de R$ 500 apenas para participar como observador. Joaquim parou em frente ao prédio imponente de vidro e mármore. Mulheres elegantes em vestidos de grife desciam de carros importados, enquanto homens de ternos italianos ajustavam gravatas antes de entrar. O contraste era gritante. Ali estava ele, um senhor simples, caminhando em direção à entrada principal. Com licença, disse Joaquim ao segurança da porta, um homem robusto de terno preto. Vim para o leilão de arte. O segurança olhou de cima a baixo, um sorriso irônico se formando no rosto. Olha, senhor, acho que o senhor se confundiu. Aqui é um evento muito específico, sabe? Talvez o senhor esteja procurando o brechó da rua de trás. Não. É aqui mesmo. Leilão Mestres Contemporâneos. Joaquim mostrou o papel com o endereço. Nesse momento, se aproximaram Verônica Almeida, conhecida socialite e colecionadora, e seu marido Roberto, dono de uma grande construtora. Ela usava um vestido Chanel branco e joias que reluziam sob a luz do sol. Que situação é essa? Perguntou Verônica, com tom impaciente. Nada demais, senhora, respondeu o segurança. Só um equívoco. O senhor aqui se perdeu. Roberto deu uma risada. Amigo, aqui é arte contemporânea, não ferro velho. Acho que o senhor quer o mercado das pulgas, fica ali uns 3 quarteirões para baixo. Mais pessoas começaram a se aproximar, curiosas com a situação. Entre elas estava Maurício Brandão, um jovem corretor de arte que se achava expert no assunto. Gente, que falta de filtro dos organizadores, comentou Maurício em voz alta. Como deixam qualquer pessoa chegar até aqui? Onde está a segurança? Por favor, insistiu Joaquim, com a paciência de quem já viveu muito. Eu preciso entrar. Tem uma obra lá dentro que... Que o quê? Interrompeu Verônica. O senhor vai comprar um quadro de 2 milhões? Com todo respeito, mas olha a sua situação. Um pequeno grupo já havia se formado na entrada. Alguns riam discretamente, outros balançavam a cabeça em desaprovação. Joaquim tentou explicar novamente, mas foi interrompido pelo segundo segurança. Olha, senhor, o senhor está atrapalhando os convidados. Vai ter que se retirar, sim. Mas eu não estou fazendo nada de errado, protestou Joaquim, ainda com educação. Não está fazendo nada de errado, mas também não pertence aqui, disse Roberto, já perdendo a paciência. Vamos, não complique. O primeiro segurança, mais grosseiro, colocou a mão no braço de Joaquim. Vamos, bobo. Sem confusão. Joaquim foi gentilmente, mas firmemente, conduzido para longe da entrada. As pessoas voltaram às suas conversas, alguns ainda comentando sobre a falta de critério da organização. É por isso que estes eventos estão perdendo a exclusividade, murmurou uma senhora de cabelos grisalhos. Qualquer um acha que pode participar. Dentro da galeria, o ambiente era sofisticado ao extremo. Lustres de cristal pendiam do teto alto, as paredes eram de um branco impecável, e cada obra estava estrategicamente iluminada. Garçons de uniforme circulavam com taças de champanhe francês e canapés refinados. O leiloeiro, Eduardo Montes, um homem de 55 anos com décadas de experiência no mercado de arte, subia ao palco improvisado. Sua voz ecoava pelo salão através de um sistema de som profissional. Senhoras e senhores, bem-vindos ao leilão Mestres Contemporâneos. Hoje apresentaremos obras raríssimas, algumas nunca antes oferecidas em leilão público. A plateia de cerca de 80 pessoas se acomodou nas cadeiras dispostas em fileiras organizadas. Todos vestiam roupas caras, muitos folheavam catálogos impressos em papel colchê com as informações das obras. Iniciamos com esta magnífica peça de Beatriz Cordeiro, Reflexos Urbanos, Óleo sobre Tela, 2019. Lance inicial, R$400 mil. As primeiras obras foram arrematadas rapidamente. Os lances subiam em questão de segundos, 500 mil, 600 mil, 700 mil.
O ambiente fervilhava com a energia competitiva típica desses eventos. Enquanto isso, do lado de fora, Joaquim havia se sentado em um banco da praça em frente ao prédio. Observava o movimento através das grandes janelas de vidro, reconhecendo algumas das silhuetas lá dentro. Pegou um sanduíche simples de mortadela que trouxera de casa e comeu devagar, pensativo. Dentro da galeria, Eduardo anunciou: "E agora, chegamos a uma das joias da noite. Lote número 15, Melancolia do Entardecer, óleo sobre tela, 1987. Esta obra pertence à coleção particular de um dos mais respeitados artistas e colecionadores brasileiros, conhecido em nosso meio apenas como Mestre Ponto." Um murmúrio de interesse percorreu o salão. Muitos haviam ouvido falar do misterioso mestre, mas poucos o conheciam pessoalmente. "O mestre é uma figura lendária no cenário artístico nacional", continuou Eduardo. "Pintor, colecionador e mentor de uma geração inteira de artistas. Sua identidade permanece discreta por escolha própria, mas sua influência é inegável." A obra foi posicionada no cavalete central. Era uma pintura impressionante, um pôr-do-sol melancólico sobre uma cidade pequena, com traços que misturavam técnica clássica e sensibilidade contemporânea. As cores eram vibrantes, mas ao mesmo tempo nostálgicas. Lance inicial, R$1.200.000. As mãos se levantaram imediatamente. Verônica Almeida, Roberto, Maurício Brandão e outros colecionadores importantes começaram uma disputa acirrada. 1.300.000. 1,5. 1.800.000. A tensão crescia a cada lance. Esta não era apenas uma compra, era um símbolo de status possuir uma obra do misterioso mestre. Foi quando a porta principal se abriu abruptamente. Carlos Montenegro, o próprio dono da galeria, entrou apressado, visivelmente agitado. Atrás dele caminhava Joaquim Silva, o mesmo senhor que havia sido expulso minutos antes. Carlos susurrou algo urgente no ouvido de Eduardo, que empalideceu instantaneamente. O leiloeiro olhou para Joaquim, depois para a obra no cavalete, depois novamente para Joaquim. O salão inteiro se virou para ver o que estava acontecendo. Verônica suspirou irritada. "Não acredito que aquele senhor voltou. Onde está a segurança?" "Eduardo", disse Carlos Montenegro em voz alta, interrompendo o leilão. "Senhoras e senhores, peço desculpas pela interrupção, mas temos aqui conosco uma presença muito especial." Eduardo engoliu em seco e pegou o microfone. "Damas e cavalheiros, é com imenso prazer e, bem, com certo constrangimento que anuncio a presença do próprio Mestre Ponto." Um silêncio absoluto tomou conta do salão. Todas as cabeças se viraram para Joaquim, que caminhava calmamente em direção ao palco. "Boa tarde", disse Joaquim ao microfone, sua voz simples ecoando pelo salão sofisticado. "Peço desculpas pela confusão da entrada. Tentei explicar, mas..." Roberto havia ficado branco como papel. Verônica abriu a boca, mas nenhum som saiu. Maurício Brandão tentou se esconder atrás de uma coluna. "Esta obra aqui", continuou Joaquim, apontando para a Melancolia do Entardecer, "tem uma história interessante. Pintei ela em 1987, tinha uns 36 anos na época. Morava numa cidadezinha no interior de Minas, e todas as tardes eu subia no morro para ver o sol se pôr sobre os telhados das casas. O silêncio era ensurdecedor. 80 pessoas em estado de choque absoluto. Era uma época difícil na minha vida. Tinha acabado de me separar, estava sem dinheiro, pintava por necessidade, não por luxo. Usava tinta barata, tila reaproveita. Nunca imaginei que um dia ela estaria aqui, sendo disputada por R$1.800.000. Joaquim sorriu com a simplicidade de sempre. A arte não está na roupa que vestimos ou no carro que dirigimos. Está aqui, bateu no peito, no que sentimos e conseguimos transmitir. Carlos Montenegro se aproximou do microfone. Senhoras e senhores, eu gostaria de pedir desculpas formais ao senhor Joaquim Silva, mundialmente reconhecido como mestre, pelo mal-entendido da entrada. Os seguranças, que haviam presenciado tudo de longe, abaixaram a cabeça em vergonha. O primeiro deles se aproximou de Joaquim. Senhor, eu peço muitas desculpas. Não sabia. Não há problema, respondeu Joaquim. Vocês estavam fazendo o trabalho de vocês. O problema não foi o trabalho, foi o julgamento. Verônica Almeida tentou se aproximar, claramente constrangida. Senhor Joaquim, nós não sabíamos. A senhora sabia que eu era um ser humano que merecia respeito, respondeu Joaquim, sem agressividade, mas com firmeza.
Isso deveria ter sido suficiente. Maurício Brandão permaneceu escondido, incapaz de encarar a situação. Eduardo retomou o leilão, mas agora com um tom completamente diferente. Bem, diante das circunstâncias especiais, o Sr. Joaquim gostaria de dizer algo sobre esta obra. Podem continuar o leilão normalmente, disse Joaquim. Só queria ver como ela estava sendo recebida depois de tantos anos. Fico feliz que pessoas a valorizem assim. O senhor não vai retirar a obra do leilão? Perguntou uma senhora da plateia. Por que faria isso? A arte foi feita para ser apreciada, não guardada. Seja lá quem arrematar esta peça, espero que a olhe todos os dias e se lembre daquele entardecer de 1987, quando um pintor solitário tentou capturar um pouco de beleza num mundo que às vezes parece tão duro. O leilão continuou, mas a atmosfera havia mudado completamente. As pessoas olhavam para Joaquim com uma mistura de admiração, respeito e vergonha. A obra foi arrematada por R$2.400.000 por um colecionador que se comprometeu a emprestá-la periodicamente para exposições públicas. Depois do evento, Joaquim foi cercado por pessoas querendo conversar, tirar fotos, pedir autógrafos. Ele atendia a todos com a mesma simplicidade de sempre, contando histórias sobre suas obras, sobre os lugares onde viveu, sobre a importância da arte na vida das pessoas. Carlos Montenegro se aproximou com um envelope. Senhor Joaquim, está a sua porcentagem da venda. Obrigado, Carlos. Vou usar para comprar material de pintura novo. E para doar um pouco para o projeto de arte da escola pública do meu bairro. Quando o evento terminou, Joaquim caminhou em direção ao ponto de ônibus. Algumas pessoas ofereceram carona, mas ele preferiu ir do jeito que veio. Na parada, encontrou Dona Maria, uma senhora que trabalhava como diarista em um dos prédios da região. Oi, seu Joaquim. Como foi o passeio? Interessante, Dona Maria. Muito interessante. O senhor tá bem? Parece meio pensativo. Estou bem, sim. Só refletindo sobre como as pessoas julgam pelos olhos antes de conhecer pelo coração. O ônibus chegou, e Joaquim subiu, pagando a passagem com moedas contadas. Sentou-se na janela e observou a cidade passando lá fora. Nas mãos, carregava o mesmo papel amarelado com o endereço, agora um pouco mais amassado. No dia seguinte, os jornais de arte noticiaram o evento com manchetes como "O mestre finalmente se revela" e "Lição de humildade no mundo da arte". As fotos mostravam Joaquim Silva ao lado de sua obra, vestindo as mesmas roupas simples de sempre, sorrindo com a tranquilidade de quem sabe que o verdadeiro valor não está na aparência. Verônica Almeida, que havia dormido mal naquela noite, ligou para a galeria no dia seguinte querendo comprar qualquer obra de Joaquim Silva disponível. Foi informada de que havia uma lista de espera de 2 anos. Roberto cancelou uma reunião importante e passou a tarde inteira pensando sobre preconceito e julgamentos precipitados. Decidiu implementar um programa de diversidade em sua empresa. Maurício Brandão escreveu um texto reflexivo em seu blog sobre experiência, assumindo publicamente seus erros e pedindo desculpas. O texto viralizou e se tornou uma referência sobre preconceito no mundo da arte. Os seguranças receberam um treinamento sobre atendimento respeitoso e diversidade. O primeiro deles, Cláudio, procurou Joaquim pessoalmente dias depois para se desculpar novamente. E Joaquim Silva. Voltou à sua rotina simples. Todas as manhãs acordava cedo, tomava café preto com pão de açúcar e ia para seu pequeno ateliê no fundo de casa. Lá, continuava pintando, não por dinheiro ou reconhecimento, mas porque a arte continuava sendo sua forma de conversar com o mundo. A Galeria Montenegro criou um programa chamado Arte para Todos, oferecendo entrada gratuita em exposições para pessoas de baixa renda e idosos. Na placa inaugural do programa, uma frase de Joaquim Silva: "A arte não escolhe classe social. Somos nós que escolhemos excluir." 3 meses depois, Joaquim recebeu um convite para uma grande exposição retrospectiva de sua obra. O evento seria no mesmo local, a Galeria Montenegro. Desta vez, quando chegou de ônibus, vestindo as mesmas roupas simples, foi recebido na porta principal pelo próprio Carlos Montenegro. "Senhor Joaquim, seja bem-vindo à sua casa." "Obrigado, Carlos. Mas lembra, aqui é a Casa da Arte. E a arte não tem dono." A exposição foi um sucesso absoluto. Pessoas de todas as classes sociais visitaram a galeria, muitas pela primeira vez. Crianças de escolas públicas fizeram excursões para conhecer as obras do mestre da simplicidade, como Joaquim passou a ser carinhosamente conhecido. E assim, um senhor simples de 73 anos, que foi expulso de um leilão por não pertencer àquele lugar, transformou não apenas uma noite,
mas toda uma visão sobre arte, respeito e humanidade. Provou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está no que ela veste, mas no que ela carrega dentro do coração. A última obra da exposição era um autorretrato de Joaquim pintado especialmente para a ocasião. Nele, ele aparecia exatamente como era, simples, verdadeiro, com um sorriso gentil e olhos que refletiam décadas de experiência. Na plaquinha ao lado, apenas uma frase: "Sou exatamente quem sempre fui. A diferença é que agora vocês estão realmente me vendo."